de que realmente a nossa mente é incrível, né? Sempre fascinou o ser humano desde a antiguidade e continua fascinando, e quanto mais se estuda, mais a gente sabe que precisa continuar aprendendo, precisa continuar estudando, né? Eu quero ler para vocês uma passagem da Bíblia que está no livro de Salmos, Salmos 25, os versículos 16 ao 20, eu vou ler e nós vamos voltar a ler esse mesmo texto no final da nossa apresentação aqui, da nossa conversa, tá bom? Então vamos lá. Volta-te para mim e tem compaixão, porque eu estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira de as minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Olha que texto incrível, né? Esse texto diz assim: tenha compaixão de mim, porque eu me sinto sozinho, né? Alivia as tribulações do meu coração, considera as minhas aflições e o meu sofrimento, né? E a ausência de saúde mental, né? A doença mental, ela é um sofrimento psíquico, né? O Jonas falou da mente, né? Na verdade, ele falou do cérebro. O cérebro é que é um órgão, a mente é mais do que o cérebro, né? É o funcionamento dele interligado com o corpo, com memória e várias outras funções superiores, né? Mas olha esse texto, né? Esse texto diz que há um sofrimento, né? Algumas pessoas podem sofrer na sua vivência, né? Nas suas experiências de vida, né? Nas suas relações com o mundo, né? E é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar, porque a saúde, a gente tem muita coisa, a gente cuida, é fácil, né, de delimitar esse objeto de estudo, de quantificar, né, de fazer um prognóstico, um diagnóstico, né, muito mais simples, não que seja totalmente fácil, mas é mais simples do que a mente, porque é mais objetivo, né, mais lógico e menos subjetivo como a mente é. Quero começar contando aqui, despertando o interesse de vocês, falando de 3 pessoas que provavelmente você conhece. A primeira delas é Thomas Edison. Thomas Edison era o caçula de uma família, de uma grande família. E ele era uma criança, considerada uma criança problema. Olha só, seu pai dizia que ele nunca seria nada na vida. Isto é, não acreditava, não tinha fé, né, não colocava crédito em Thomas Edison. Mas, no entanto, ele patenteou mais de 1000 descobertas, invenções, entre elas o microfone, né, a máquina de escrever, a ferrovia elétrica, a lâmpada elétrica, a câmera de cinema, né? Ele nasceu em 1847 e faleceu em 1931, portanto já há algum tempo no passado. Ser uma criança problema, na verdade, a leitura das pessoas daquela época, né, do próprio pai, da própria família, é que ele era uma criança problema, mas na verdade ele era um gênio, um gênio. Outra pessoa que também não foi compreendida na sua vida foi Nelson Mandela, né? Nelson Mandela passou 27 anos preso numa cadeia, né, por ser o representante do movimento, né, do apartheid, né, da segregação entre negros e brancos, né? Ele foi libertado em 1990, 3 anos depois ele ganhou o prêmio Nobel, né? E se tornou logo em seguida presidente, né, da África do Sul, de 1994 a 1999. Né? Ele foi o primeiro negro na história, né, a receber esse cargo em seu país. Ele nasceu em 1918 e faleceu em 2013. Na época, ele era diferente dos padrões da sociedade, né? Ele era uma pessoa diferente. Ele foi, inclusive, expulso também da universidade, né? Como a próxima pessoa que nós vamos conversar. Então, algumas pessoas que são diferentes
que são estranhos, esquisitos, nos incomodam e incomodam os outros, e pode ser considerado por nós e pela sociedade como pessoas assim, tendemos a excluí-lo do nosso meio, né? Do nosso convívio. A terceira pessoa que nós vamos falar hoje, né? Relatar a história dele aqui para vocês, é Albert Einstein, né? Ele foi um grande físico e matemático alemão, né? Que se destacou, e até hoje estudamos sobre as suas descobertas, mas quando ele era criança, ele não falava. Até os 4 anos de idade, ele não falava, não conseguia falar como uma criança, né, comum desta idade, né? Ele só aprendeu a ler depois dos 7 anos. Foi uma criança considerada idiota, retardada na escola, né? Imagina, né? Alguns professores diziam, mentalmente ele é lerdo, não é sociável, sempre perdido em seus devaneios tolos, né? Ele é uma criança que não tem, digamos, um futuro acadêmico. Olha o que os professores falavam, né? Nesta época para ele. No entanto, ele foi inclusive expulso da escola politécnica, né, de Zurique, mas logo depois ele foi reconhecido pelas suas descobertas, pelas suas teorias, né, por tudo aquilo que ele criou, que ele escreveu, e ele se tornou um grande físico e matemático, professor, reitor de universidades ali na Alemanha. Então estes homens aqui que eu mencionei, em algum momento da vida deles, eles foram considerados pessoas, sei lá, poderiam ser chamados de loucos, de tolos, de inadequados, de esquisitos ou de impróprios, fora da casinha talvez, né? Alguns diriam, né? Entretanto, eles eram espetaculares, eram gênios, apenas eram incompreendidos e não era visto todo o potencial que essas pessoas possuíam. E só com o tempo isso foi revelado, né? O próprio Leonardo da Vinci também, né? Da Vinci também, se a gente for estudar a história dele, também era uma pessoa sem crédito social nenhum, e no entanto se tornou um grande artista, né? Que hoje é admirado, né? Foi admirado e ainda é admirado nos nossos dias. A Organização Mundial da Saúde, ela diz que a saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental, social e não somente a ausência de enfermidades ou de afecções, né? De infecções. É interessante que a própria Organização Mundial da Saúde tem dificuldade de definir um pouquinho o que é saúde, né? Ela diz que é um bem-estar. O que é um bem-estar? É difícil definir o que é um bem-estar, né? A pessoa que sente, ela sente o bem-estar, mas é difícil descrever e explicar o que seria esse bem-estar, quantificar esse bem-estar, certo? Se é difícil definir, né, a saúde, imagina a saúde mental. É mais difícil ainda, né? Porque é mais complexo ainda. E olha só o que a Secretaria da Saúde, né, do nosso governo, né, do governo aqui, do nosso estado, o que a Secretaria da Saúde diz sobre saúde mental. Ela diz que a saúde mental não é necessariamente a ausência de doenças mentais, né? Ela diz que a pessoa saudável, ela compreende que ninguém é perfeito e que todos possuem limites, né? Em tudo, entre eles e os outros. E ele diz assim, né? A definição da secretaria é que as pessoas saudáveis, elas conseguem lidar com as suas alegrias, com amor, com satisfação, tristeza, raiva e frustração de uma forma equilibrada. E ela define a saúde mental da seguinte forma: saúde mental é uma pessoa estar relacionada à forma como a pessoa reage às exigências da vida e ao modo como ela se harmoniza com seus desejos, suas capacidades, suas ambições, suas ideias e suas emoções. Complicado, não é? Não é verdade? É difícil entender, então, o que seria saúde mental. Porque a saúde mental, então, é a forma como eu me relaciono com as exigências da vida
levando-se em consideração as minhas emoções, as minhas ideias, as minhas capacidades, as minhas limitações, e tudo isso é muito subjetivo. Tudo isso não é assim, lógico, direto, né? É necessário paz de espírito, né? Uma paz interior para poder entender, né, tudo isso e definir. Ter saúde é estar bem com você, com o outro e com o ambiente. É aceitar as exigências da vida, né? Há pessoas que simplesmente não aceitam. Mas eu não aceito tal coisa. Mas você não tem que aceitar, ela existe, né? Ela existe, você só precisa reconhecer que ela existe. O não aceitar algumas coisas reais é uma loucura, né? Uma loucura. Negar algumas coisas que realmente estão vendo, que estamos sentindo, isso é loucura. Portanto, saúde é reconhecer, é aceitar o ambiente, aceitar que ele existe, é saber lidar com as suas emoções agradáveis e desagradáveis, né? É entender que essas emoções fazem parte da vida e aprender a lidar com elas. É reconhecer os seus limites e buscar ajuda quando for necessário. Mas você pode falar assim, não, mas e se eu não quiser buscar ajuda? A pessoa que está em busca do equilíbrio, a pessoa saudável, ela percebe que não está bem e que não está ficando bem, né? Que está adoecendo, e ela busca a saúde, né? Ela busca a cura, ela busca ajuda. E isso é sinal, é um potencial de saúde que o indivíduo tem. Lembre-se, todas as pessoas podem sentir um sofrimento psíquico. Isso é uma definição da Secretaria da Saúde, né? Então, todas as pessoas podem apresentar sinais de sofrimentos psíquicos em alguma fase da vida. Veja bem, uma mulher que acabou de ganhar neném, está amamentando o neném, mama a cada 2h30, 3 horas, o neném chora, cansada, sem dormir. Ela tem algum sofrimento psíquico? Sim, gente. Sim, ela está cansada, está exausta. Uma pessoa que perdeu um emprego, uma pessoa que não tem como sustentar a sua família, uma pessoa que ela pode se angustiar, ela pode desenvolver um sofrimento psíquico a partir desta situação. Então, dependendo da fase da vida, nós passamos por esse sofrimento psíquico. Isso é natural a gente passar por ele. Então, saúde mental é romper com a angústia que te paralisa antes que venha uma nova. Como assim? É isso aí, né? Então, saúde é aquele intervalo entre uma angústia que te paralisa e a outra. É quando você consegue interromper aquilo que te angustia, que te causa sofrimento, e antes que venha a próxima angústia, ou o próximo sofrimento, ou o próximo evento, né, que possa te angustiar. Isso é saúde, esse intervalo, né? Então sempre vivemos aí, então, digamos assim, numa subida e descida, né, no carrossel. Há momentos que estamos bem e há momentos que não estamos tão bem. Para você analisar a saúde de um indivíduo, principalmente a mental, é necessário você analisar 4 coisas, né? 4 fatores aqui que eu destaquei para a gente conversar. Primeiro deles, a herança biológica. Quando você vai no psicólogo ou no psiquiatra, uma das primeira pergunta ali, nas primeiras perguntas, na primeira consulta, ele pergunta para você, né? Tem alguém na sua família com problema mental? Tem alguém que já foi internado, que toma medicação? Tem alguém com alguma doença grave, alguma doença psiquiátrica? É normal ele fazer essa pergunta. Por quê? Porque a herança genética, né? A herança biológica, ela interfere muito para o desenvolvimento de algumas doenças. Não que ela determina, mas ela influencia e predispõe as pessoas a desenvolverem algumas doenças, como por exemplo a esquizofrenia, a depressão, a bipolaridade, né? E até a ansiedade. Então, assim, é importante analisar a sua família. Olha para ela. Quem é o seu pai, sua mãe? Como eles são emocionalmente, mentalmente? Como eles funcionam?
Se você entender bem isso, você vai entender como você funciona e se há uma predisposição para você adoecer ou não. Portanto, é importante você se cuidar se há pessoas na sua família que apresentam essas doenças mentais. É importante você cuidar. Não fique angustiado antes da hora, tá? Não significa que você vai desenvolvê-las, mas é importante você analisar se pode prevenir essas doenças, né? Outro fator importante é o ambiente, né, onde você vive. Digamos assim, a casa, né? O ambiente como que é? É um ambiente tranquilo, é de paz, ou é um ambiente de angústia, de sofrimento, é um ambiente tenso, de gritaria? Como que é esse ambiente, né? O ambiente, quando ele é acolhedor, ele promove saúde. Quando ele é um ambiente falho, ele possibilita ou predispõe as pessoas, os membros daquela família a desenvolverem algum tipo de doença. Inclusive o trabalho também é um ambiente. As pessoas pensam, ah não, mas o trabalho não é a minha família. Tá, mas se você passa, sei lá, 5, 6, 7, 8 horas no trabalho, você tem que considerar se ele é um ambiente saudável ou não, né? Se o ambiente não for saudável, o ambiente de trabalho, ele pode também causar o estresse que depois pode desenvolver algumas doenças psíquicas, né? Então, a biologia, né, no caso a herança genética, é importante você considerar. Depois, o ambiente onde você vive, onde você passa muito tempo, a família e também o ambiente de trabalho. E também a idiosincrasia, isto é, a forma como eu leio os fenômenos da vida. Como que eu leio os fenômenos que me acontecem? Então, acidentes, eventos da vida, como que eu encaro tudo isso? Como que eu vejo tudo isso? Às vezes olhamos de uma forma muito negativa, muito sombria para os eventos da vida e aí adoecemos, porque não aceitamos ou não aprendemos a lidar com isso. Então é importante que você saiba que crises vem, crise vai, né? Crise vem e crise vai. Tudo passa, tudo passa. Esse momento passa, né? A noite sempre acaba e logo vem o dia. Logo vem o dia. Então, há esperança, né? Há esperança para você, então, superar esse sofrimento, né? Então, a forma como eu encaro o ambiente vai dizer se eu vou ter saúde mental ou não. Se eu negar, se eu ler a experiência da vida, né? Digamos assim, o fenômeno da vida de uma forma desbirocada, louca, eu vou estar doente. Por exemplo, eu vejo o rompimento de um relacionamento, né? Digamos assim, eu tenho um parceiro, uma parceira, um marido, uma esposa, não sei, e aí eu vivo feliz com ele, ou um namorado, e de repente eu começo a pessoa ouve um rompimento e eu não aceito aquilo. Eu não aceito, eu não quero, eu não permito que ele me largue, eu não vou aceitar isso. Isso não depende de você, né? Esse fenômeno que ocorreu na sua vida é necessário que você aceite, porque ele não depende de você. Você não pode mudar aquilo que é os outros que determinam e não você, né? Então, aceitar o que está acontecendo, encarar aquilo como real, também é um sinal de saúde mental. Eu posso negar, não, eu neguei. Fulano morreu, não, ele não morreu. Para mim, não morreu. Não tá legal você, né? Não vai elaborar o luto, porque a aceitação é a primeira parte do fenômeno, né? De aceitar este fenômeno. Outra coisa também é a rede de apoio, né? Para que a gente tenha saúde mental, é necessário que a gente tenha uma rede de apoio saudável. Como, por exemplo, a família, né? Uma família acolhedora, uma família carinhosa, uma família afetiva. Isso é importante, né? Isso vai te ajudar a ter saúde mental, né? Uma igreja, frequente uma comunidade religiosa, claro, uma comunidade religiosa saudável, né? Tem umas religiões aí, umas práticas religiosas meio esquisitinhas, vai naquela assim que você acha mais coerente, né? Que você se sinta confortável,
A igreja pode fazer uma rede de apoio muito boa para os momentos difíceis da vida, né? Então, por exemplo, estou passando por uma dificuldade financeira, que posso desenvolver uma doença mental, mas eu tenho uma rede de apoio familiar, eu tenho uma rede de apoio na igreja, que me acolhe, que me faz bem. A rede de apoio também pode ser do sistema de saúde, né? O SUS, os CRAS, hospitais e outros profissionais, digamos aí, que tem, né, que o governo oferece, que vai nos ajudar. Quem pode adoecer mentalmente? Quem? Alguns podem pensar, eu não. Eu nunca vou adoecer porque eu amo a Jesus, eu acredito nele, eu tenho fé, eu nunca vou adoecer. Isto não é garantia, não é uma certeza de que você vai ou não adoecer. Todos podem adoecer, todos podemos, todos somos suscetíveis às doenças mentais, porque todos temos uma mente, vivemos num ambiente com muitas aflições, então podemos qualquer um adoecer. A saúde mental, culturalmente, ela sempre foi negligenciada, sempre. Se você estudar, você pode estudar a Idade Média, antes da Idade Média, depois da Idade Média, a doença mental sempre foi um horror, né? Sempre foi negligenciada, discriminada, rejeitada, de menos-valia. Os médicos que cuidavam dos doentes mentais também eram considerados inferiores, desprezados, né? Então, assim, tudo que envolve a saúde mental, naturalmente as pessoas rejeitam. Por quê? Porque não sabe lidar com ela, porque é desconhecido, porque tem medo, né? Porque tem vergonha, porque tem preconceitos, né? Com respeito a ela, né? E por isso as pessoas não notificam, as pessoas não avisam, não vão para os médicos, não avisam o que estão passando. Alguns ficam doentes por meses, anos e não contam, não conta. De repente você descobre a pessoa se matou, cometeu suicídio. Mas como assim? Ela parecia tão bem, parecia tão feliz, tá vendo? Por que ela não contou para os outros? Se ela tivesse com diabetes, será que ela ia esconder de todo mundo? Se ela descobrisse que tinha hipertensão, ela ia ter vergonha? Ela ia dizer, eu tenho uma vergonha porque eu tenho diabetes, né? Será que alguém ia dizer para ela que falta de fé? Você agora é um hipertenso, ore a Deus, né? Claro, devemos orar, mas não é só orar, é oração, orar e agir também. Também ter uma ação, notificar às autoridades, ao sistema de saúde sobre a nossa doença é importante, porque é através das notificações que o governo cria políticas públicas, né? Elabora, né, formas de tratamentos, de prevenção, né, de intervenções psiquiátricas. Sem elas é muito difícil, né? Como que o governo vai saber quantos CRAS, né, quantos SUS vai criar numa região se ninguém nunca reclama que há uma doença ali? Vocês já repararam como tem poucos psiquiátricas no sistema de saúde? Não tem psicólogo disponível, né? Difícil conseguir um profissional da área mental, né? Não é que não existam, é muitas vezes a própria sociedade que não busca, ou o governo que não dá valor a eles, né? Aí você pode dizer, mas por quê? Por que é tão difícil a questão da saúde mental? Amigos, olha, só a faculdade é no mínimo 5 anos, né? Fora os outros cursos que você tem que fazer. Mas muitas vezes é difícil por causa do objeto de estudo. Quando não conseguimos delimitar um objeto de estudo, é mais difícil. Não conseguimos quantificar, né? Então, quando você tem, por exemplo, tem diabetes, é fácil, a diabetes é o açúcar no sangue e tal, tem ali um conceito bem simplório, né, eu falando, mas assim, tem como medir a diabetes, tem como medir, tem como você fazer um exame de sangue e saber, é fácil, e tem o remédio, controlar, a dieta, é fácil, os passos são conhecidos, mas quando nós falamos de doença mental, não é tão fácil, né? Alguns dizem, eu não vou no psicólogo, né?
Algumas pessoas dizem, olha, você não tá legal, é melhor você buscar ajuda. Acho melhor você marcar uma consulta aí para um médico, um psiquiatra, um psicólogo, que você não tá legal não, seu comportamento tá estranho. A pessoa pula, né? Não posso, imagina, eu não sou louco, né? Eu sou normal. O que é louco? O que é normal? É difícil delimitar, né? A loucura, né? Olha só, os manicômios no passado, há muito tempo atrás, eles eram assim, verdadeiros depósitos humanos, né? Era sempre um lugar afastado da cidade, um lugar horroroso, escuro, maltratado, sujo, onde colocava ali a escória da humanidade, né? Todo mundo da sociedade que não valia nada ia para aquele lugar. Eram os rejeitados, primeiro eram os leprosos, né? Os leprosos, os inválidos, os portadores de doenças venéreas, os libertinos, né? Os abusadores sexuais eram todos jogados lá. Os retardados mentais, as pessoas que tinham atrasos, os perversos, as prostitutas, os irreparáveis socialmente. Se um padre ou alguém considerasse, essa pessoa aqui não tem jeito, ela não tem conserto, pronto, era levado lá para o manicômio. Eram jogados, esquecidos. Alguns viviam por anos, 40 anos, morriam lá sem a família ir lá buscar saber quem era, procurar saber, ter notícias. Os tratamentos, então, eram subhumanos, né? Na época dos manicômios, né? Eram experimentos químicos. Os seres humanos eram verdadeiros, assim, cobaias, né? De alguns médicos. Eles estavam aprendendo também, né? Eles faziam loucuras, eletrochoques, algumas coisas, assim, tenebrosas. E, inclusive, a lobotomia, né? Que a lobotomia, eles pegam, assim, fazem uma secção, né, entre o lobo frontal e outras partes do cérebro. E aí a pessoa ficava calminha, dócil, meiga, passivo, fácil de tratar. Era isso. Então os manicômios, eles eram lugares assim cruéis até, né? Onde as pessoas ficavam largadas em condições subhumanas, deixadas lá, e os tratamentos eram cruéis, eram terríveis, né? E ainda dizia-se que era para recuperar a pessoa, imagina, né? Hoje em dia está voltando um dos tratamentos muito comuns no passado, que era o eletrochoque. Hoje é chamado por eletroconvulsoterapia, né? O ECT, que é tratado hoje de um jeito diferente. Alguns psiquiatras desta linha fazem a eletroconvulsoterapia, né, com medicação, né, bem tranquilo, com fazendo o eletrocardiograma, né, acompanhando, né, acompanhando a pessoa ali o tempo inteiro. Então, assim, hoje em dia o tratamento é dosado, com responsabilidade, né? Não tenha preconceito, né? Se for necessário, você ser tratado de alguma forma. O trabalho da saúde mental não é fácil. É necessário uma equipe multiprofissional, né? É multidisciplinar, né? É necessário muitas pessoas. Ali na equipe pode ter um psiquiatra, um psicólogo, pode ter um neurologista, um professor, por que não? Alguém que vai fazer alguma atividade artística, laboterapia, alguém da enfermagem. É um grupo de pessoas que trabalha com essa pessoa que está doente mentalmente, né? Existem aí os CAPs, né, que são centros de atendimentos psicossociais. Existem os hospitais dias, que são lugares onde as pessoas passam o dia em tratamentos psicológicos e à noite vão para casa descansar com seus familiares. Por quê? Por quê? Porque perceberam que internar a pessoa, de deixá-la o dia inteiro presa por muitos dias, elas ficam piores, né? Elas adoecem, elas ficam muito ruins, pior do que estavam antes de ir para o tratamento. É importante que você busque ajuda. Busque ajuda. Você pode pensar assim, ai, será que eu tô doente? Como saber se eu estou bem mentalmente? Será que eu tô legal? Será que eu tô doente? Primeiro, você precisa ver quais são os marcadores, né? Os marcadores, né, da doença, digamos assim, os biomarcadores para a saúde física, é claro, né, são os números.
né? 100 e não sei quanto, já diz que você é saudável até 100, passou de 100 já tá doente, né? Já na saúde mental, os biomarcadores, eles não são tão fáceis, né? Você precisa olhar o indivíduo como um todo, tá? Então, primeiro, você precisa olhar o indivíduo por dias, semanas, meses. Olhar o comportamento e a atitude. Então, eu posso fazer isso comigo? Posso. Eu posso fazer uma autoavaliação. Eu posso olhar, como que eu estava mês passado? Ah, no mês passado eu estava triste, igual eu estou hoje, muito ruim, né, com meu pensamento ruim. Então, significa que você não está bem já há mais de um mês, né? Então, como avaliar, então, o limite entre a saúde e a doença mental? Eu preciso ver, né? Eu preciso olhar para os padrões de comportamento e funcionamento do indivíduo, de alguns meses até o dia de hoje. Às vezes, as pessoas persistem os sintomas da doença dela por uma semana, 2 semanas ou mais. Essa angústia ou sofrimento que a pessoa sente pode durar por muitos dias, né? E quais são os padrões, digamos assim, que são afetados com a doença mental? Quais são? Vários, depende da doença, né? Eu poderia dizer. Mas eu vou dizer aqui 4 padrões que mudam muito com a doença mental, né? Por exemplo, a comunicação. A comunicação muda. Uma pessoa saudável, ela tem uma comunicação fluida, uma comunicação leve, né? Uma comunicação que vai se desenvolvendo. Já uma pessoa com problemas emocionais, ela pode ter uma fala lenta ou eufórica. Ela pode ser repetitiva, ter uma fala ecolálica, né? Repetir o final das frases, o final das palavras, como por exemplo, o autista, né? Ela pode ter um pensamento, uma fala arborizada, como por exemplo o esquizofrênico, entende? Ela pode ter um mutismo voluntário, como por exemplo o depressivo no estado catatônico, né? Ele fica mudo. Então a comunicação do indivíduo muda. Sua comunicação mudou nas últimas semanas, nos últimos meses? Como ela está, né? Outra coisa que pode mudar muito é a motricidade, né? Então o indivíduo que está saudável, ele tem uma motricidade, digamos que ele é agitadinho, quando ele fica doente ele fica mais parado. Ou o indivíduo é paradinho, ele fica muito elétrico, isso é estranho. Existe um padrão regular para cada pessoa. Se muda muito o padrão, pode ser um sinal de adoecimento, né? Ele pode ficar inquieto, ele pode ficar temeroso, ele pode ficar hesitante, né? Ou se, digamos assim, inseguro demais, pode ser uma fobia, pode ser um toque, pode ser um pânico, entende? Depende da doença, vai manifestar em áreas diferentes, né? O humor do indivíduo também muda com a doença mental, né? Ele pode ficar eufórico, maníaco, ou ele pode ficar melancólico, ele pode ficar fóbico também, ou instável, oscilando, né? Acentuadamente esse humor. Outra coisa que muda normalmente na doença mental é o pensamento. O pensamento muda bastante, tá? Normalmente o pensamento de uma pessoa saudável, ele é diversificado, né? Ele pensa numa coisa, logo em seguida em outra, mas o doente, ele pode pensar acelerado ou muito lento, pode ter pensamentos só negativos, ele pode ter pensamentos repetitivos ou empobrecidos. Tudo depende da doença que ele está desenvolvendo. A volição também pode mudar com a doença mental. Por exemplo, o indivíduo, a volição quer dizer desejo, né? Então, o desejo muda. A pessoa pode desejar muito uma coisa, né? Como, por exemplo, uma pessoa com transtorno sexual, né? Ele fica eufórico, obcecado por uma coisa, entende? Ele pode ficar sem desejo, sem prazer, sem vontade, como o depressivo. O sono dele pode alterar, ele não dorme, ou então ele dorme demais. O depressivo dorme muito, o ansioso não dorme, não consegue pegar no sono, né? A fome muda, pode comer muito, uma compulsão alimentar, pode não comer, uma anorexia, né? Ele pode
sexualmente também mudar o padrão de funcionamento sexual, né? Ele pode ter uma compulsão sexual ou ele pode, não quero saber de nada, não tenho mais prazer nisso, né? Para tristeza do parceiro. Então, assim, a sexualidade também pode mudar, né? Então, gente, existe uma linha, tá? Primeiro, o indivíduo é saudável. Depois, ele pode ter um sofrimento psíquico. Depois, ele pode ter um transtorno mental. E depois, ele pode ter uma comorbidade, né? Isto é, ter mais de um transtorno junto. Então, é necessário interromper. Quando o indivíduo tem um sofrimento psíquico, ele precisa de terapia. E ela será provavelmente suficiente para que ele seja saudável. Se ele tiver já com um transtorno mental, é necessário a terapia, mas também é necessário a psicofarmacoterapia, isto é, a medicação, para que ele consiga se acalmar e diminuir o sintoma que incomoda. E interromper uma comorbidade, isto é, desenvolver uma outra doença a partir daquela inicial. E um fator que é o grande vilão da saúde mental é o estresse. Como assim? Estresse? É isso aí. O estresse é o grande vilão da saúde mental, né? Porque ele libera uma grande quantidade de cortisol. E quando o indivíduo tem uma grande quantidade de cortisol no corpo por muito tempo, ele entra em pane. O sistema de controle, né, das emoções entra em pane, ele fica totalmente desequilibrado, né? Essa parte aí das emoções. E aí ele pode acordar os leões, né, adormecidos, né, as doenças mentais que estavam calminhas e tranquilas, ele pode enlouquecer, né, deixar isso tudo descontrolado. Manter a saúde mental então em dia significa respeitar os sinais do seu corpo e da sua mente. O corpo e a mente sempre indicam que você não está muito bem. Manter os sentimentos positivos com respeito a você, com respeito ao outro e com respeito à vida. Aceite as pessoas, as qualidades dela e os defeitos. Aceite as suas qualidades, as suas limitações também. Evite álcool, cigarro, estimulantes, drogas, né? Evite comportamentos de risco, compulsões que podem prejudicar a saúde mental, né? Evite a automedicação, né? Ai, a minha tia tá com ansiedade, me dá aí um pouquinho do seu comprimido aí, deixa eu pôr na minha língua aqui para me acalmar. Isso é um perigo. A sua tia é outra pessoa, outro momento na vida, você tem que respeitar e procurar alguém para cuidar de você, alguém realmente que vai ser responsável por você. Reserve um tempo, né, no seu dia para o lazer, né, para os amigos, né, para a sua família. Isso vai te deixar mais leve, né, com mais alegria. Interrompa, né, não interrompa a medicação bruscamente. Ah, eu tô fazendo um tratamento, tô tomando tal remédio, mas aí de repente você, não, eu ouvi, eu senti, Deus falou para mim, eu não preciso mais tomar esse remédio, eu ouvi a palavra, recebi uma revelação, não vou mais usar essa medicação. Cuidado, né? Pode ter um efeito, assim, uma crise de abstinência forte e você pode se sentir muito angustiado e muitas pessoas, às vezes, ficam tão angustiadas que cometem o suicídio, né? Quando param bruscamente com a medicação, né? Então, o meu conselho é que você cuide, que você leia na Bíblia o que a Bíblia fala, o que Deus fala para você manter a saúde. Além disso que eu falei, use os 8 remédios naturais de Deus. Deus já deixou tudo escrito para você. Quais são os remédios da natureza? O que eu devo fazer? Beba água, sem dó nem piedade, muita água. Beba água o dia inteiro. Fique ao ar livre, respire ar puro, né? Tome uma luz solar, né? Pegue um pouquinho de sol, tenha uma alimentação saudável, equilibrada, o mais natural possível, durma bem, cuide pelo menos umas 8 horas por dia, né? Respire bem, faça exercícios, né? Cuide, tenha equilíbrio em tudo que você faça, até coisas boas. Se for sem equilíbrio, adoece, né? E a confiança em Deus. Quem confia em Deus é sábio. E a Bíblia diz, né? Louco é não
acreditar na existência de Deus. Isto realmente é loucura. Quero ler com você 2 últimos versinhos para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje. Primeiro, Mateus 7, 24 a 27. Esse texto conta a história, né? Jesus falando uma parábola, né? E Jesus diz assim, Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, combateram, né, e debateram sobre aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras, Jesus dizendo, né, e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, né, o homem louco, ao tolo, que edificou a sua casa sobre areia. Quem edifica uma casa sobre areia? Só um louco, entende? Então quando vem a chuva, essa casa cai. Quando vem as dificuldades, as tempestades, os sofrimentos, as crises, é possível que você caia, que você adoeça, porque você não suporta as dificuldades, você não está alicerçado em Deus, né? Em Cristo, que é a rocha, que é a segurança, que é o refúgio, né? Que é a paz que transborda tudo. Quero falar para vocês duas frases de Albert Einstein. O grande problema da humanidade não está no domínio da ciência, mas no domínio dos corações e das mentes humanas. Interessante? O grande problema da humanidade não está no domínio da ciência, e olha que ele era um grande cientista, né? Mas no domínio dos corações e das mentes humanas. Esse é o grande desafio de cada um de nós. E ele ainda diz, uma vida simples e tranquila traz mais alegria, e a busca pelo sucesso em uma inquietante constante, né? Então, assim, uma vida simples e tranquila traz alegria. Tenha você uma vida tranquila. Não coloque sobre os seus ombros cargas que você não pode carregar, para que você não adoeça, para que você não fique enfermo. Lembre-se do verso que nós lemos no início, Salmos 25, lembra? Vou terminar com ele. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa os meus pecados. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Cristo nunca vai te deixar sozinho. Você não está só. Ele está sempre disposto a aliviar o seu coração, as suas angústias. Ele carrega o seu sofrimento, ele sofreu, ele sabe o que você está passando. E ele sim vai guardar a tua alma, para que você seja saudável mentalmente e emocionalmente. Que Deus esteja com você, que Deus alivie as suas aflições e as suas angústias, e que você coloque a sua saúde mental nas mãos de Deus, porque Ele criou a sua mente, Ele te criou, e Ele sabe o que é melhor para você e o melhor para o seu funcionamento. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Deus, querido Paizinho de amor, gratos nós te somos, porque o Senhor nos fez de uma forma assombrosa. O Senhor nos criou de uma forma maravilhosa, de uma forma incrível. O Senhor nos criou e nos colocou neste mundo. Senhor, nos abençoe. Abençoe-nos para que sejamos equilibrados, para que sejamos sábios, para que reconheçamos a Tua existência e a Tua presença em nossa vida, e que coloquemos em Tuas mãos a nossa mente, o nosso corpo, as nossas emoções, os nossos sofrimentos, para que o Senhor retire o sofrimento e a angústia de cada um de nós, e que tenhamos vida, vida em abundância, alegria, prazer e sucesso. Que Deus abençoe a cada